O voto dos mineiros desafia a lógica política. Como é possível que um estado tenha eleito como deputado federal mais votado do Brasil um jovem conservador aliadíssimo de Bolsonaro, como senador, outro aliado do presidente, e como governador, um liberal antipetista, e mesmo assim tenha votado majoritariamente em Lula? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que entre as várias explicações para a falta de lógica no voto dos mineiros, há uma que eu não posso mencionar. E não é por medo do TSE, cegueira nem covardia. Eu não posso mencionar porque é uma lei autoritária me impedindo ou me amordaçando, se assim você preferir. E também porque o YouTube tende a penalizar vídeos que emitem certas opiniões. Mas eu queria que você, espectador assíduo, soubesse que eu considero sim essa explicação que não pode ser mencionada. Quem sabe, no dia em que vigorar a liberdade de fato no Brasil, eu possa vir aqui e explorar melhor esse assunto fascinante. Mas agora eu te convido a pensar no mistério que envolve o voto dos mineiros. No estado em que o atual governador Romeu Zema amealhou mais de 6 milhões de votos, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro conseguiu 5,2 milhões de votos. Isso significa que quase 900 mil pessoas votaram em Zema, liberal do Novo, e também nos socialistas e progressistas Lula, Ciro e Tebet, ou então anularam o voto para presidente. Faz sentido para você? Para mim também não. Mas piora se a gente pensar que dos 5,8 milhões dos eleitores mineiros de Lula, uma parte considerável votou em Zema porque o governador das políticas liberais, que defende no estado medidas completamente opostas às de Lula, triunfasse sobre Calil, o oponente socialista. Eu insisto, para mim não faz muito sentido, mas calma que piora. E piora bastante se levarmos em conta que o senador eleito por Minas Gerais é Cleitinho do PSC, outro aliado de Bolsonaro. Ele venceu com 4,2 milhões de votos, o que mais uma vez sugere que teve gente que votou em Cleitinho para o Senado e em Lula para presidente. Mais um dado curioso para esse nosso romance eleitoral detetivesco. Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, com quase 1,5 milhão de votos, é aliadíssimo de Bolsonaro. Tipo unha e carne mesmo. Será que teve gente votando em Nicolas e em Lula? Para você ter uma ideia do quanto isso cheira mal, embora não seja uma impossibilidade matemática, André Janones, o homem por trás das redes sociais do popularíssimo Lula, teve 238 mil votos em Minas Gerais. Assim, depois do ET de Varginha, o estado do pão de queijo nos traz mais um ser lendário. O eleitor que votou, olha só, em Bruno Engler para deputado estadual, Nicolas Ferreira para deputado federal, Cleitinho para senador, Zema para governador e votou no Lula para presidente. Vai entender. Antes de continuar, vale mencionar que algo parecido aconteceu no Rio Grande do Norte, onde Rogério Marinho, o artífice da reforma da Previdência, foi eleito senador com 100 mil votos a mais do que Bolsonaro. E vale notar que todos os concorrentes de Marinho eram de esquerda. Mas vamos às explicações lógicas, plausíveis e nada conspiratórias para esse fenômeno. Primeiro, temos a dificuldade de se entender como o confronto ideológico se traduz em pessoas, em candidatos. A gente fica aqui falando de Marx e Mises, mas a verdade é que muita gente não tem a menor ideia de quem sejam esses personagens, muito menos das ideias que eles representam. A gente fica aqui falando também na miséria venezuelana e cubana, comparando-as com a prosperidade das economias livres, mas muita gente não tem a menor ideia de que poderia viver melhor se não fosse pelas intervenções do Estado. A mensagem de que Lula se traduz em comunismo não parece ter chegado a todos os mineiros. Depois tem o fator carisma do candidato que já disse ser uma jararaca, e a lembrança do tempo em que Lula era presidente e o Brasil aproveitava o mercado internacional favorabilíssimo. Eu não gosto de pensar na possibilidade de um mineiro ter votado em Lula
por causa daquele discurso demagógico e populista do churrasco e cervejinha garantidos no fim de semana. Mas, infelizmente, é uma possibilidade. A gente pode pensar ainda numa dissociação das questões estaduais e nacionais. Nesse caso, é interessante imaginar que muitos mineiros querem políticas liberais e conservadoras no quintal de casa e políticas socialistas e progressistas sendo ditadas lá de Brasília. Seja como for, o fato é que a situação deve mudar neste segundo turno. Romeu Zema, que se manteve discreto no primeiro turno, tomou coragem e decidiu apoiar Bolsonaro. Só que, na entrevista que você vai assistir agora, Zema menciona um complicador às explicações que eu dei neste vídeo para o voto ilógico dos mineiros. Apoiar o Bolsonaro, é isso? Estamos aqui com as conversas bem adiantadas, né? Vale lembrar que eu não sou do partido do presidente, ele teve aqui um candidato a governador, eu tive um candidato a presidente, mas as conversas que nós já tivemos hoje estão caminhando muito bem e é provável que amanhã, depois, a gente já anuncie aí um apoio ao presidente. Apoiar o PT de forma alguma. Eu lembro que o PT destruiu Minas e destruiu aqui diversas cidades relevantes, como Uberlândia, como Pouso Alegre, que tiveram aqui gestões desastrosas. De certa maneira, o mineiro, em muitas regiões, está vacinado contra o PT, porque sabe que gestão PT é uma gestão que vai trazer problemas seríssimos. Aí está o complicador. As gestões petistas já destruíram Minas Gerais e alguns municípios específicos. Como os mineiros podem querer, na liderança do país, um homem e um partido que já causaram a ruína do Estado? Ou será que em Minas Gerais, Lula conseguiu a mágica de se dissociar do PT, fazendo brilhar sua estrela vermelha, populista e autoritária? A Gazeta do Povo está com uma promoção especial para você, espectador dos meus comentários aqui no YouTube. Por apenas R$1 até o fim de 2022, você tem acesso a todo o site da Gazeta do Povo. Somos mais de 100 profissionais dedicados a levar a você o melhor jornalismo do Brasil. Melhor mesmo. Pagando R$1 até o fim do ano, você tem acesso às minhas crônicas, que são reservadas para os assinantes. Na de hoje, por exemplo, eu viajo rapidamente no tempo e diretamente de 2023 trago boas notícias. Tudo por causa da onda conservadora que tomou conta da Câmara e do Senado. R$1. R$1. Clique no link que você encontra na descrição deste vídeo e assine a Gazeta do Povo. Aproveite e deixe o seu like e o seu comentário. Se não for pedir demais, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã!